Está entrando na sacada do programa Madrugada de Bênçãos, sua sintonia com Deus antes de dormir. Se você tem que passar por aqui, rezar, agradecer, bendizer ao Senhor por tantas maravilhas e também pelas provações. Afinal, com as provações nós somos aprovados em Deus. É preciso parar um instante, ao final do dia, e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi. Obrigado, Senhor, porque me faz forte diante de todas as batalhas, perseverante diante de tantas adversidades. E, Senhor, obrigado que em meio a tantas lágrimas que caem muitas vezes, eu também consigo assim perseverar, eu consigo vencer, eu consigo, Senhor, superar a mim mesmo no meio de tudo isso. Bendito seja o Deus da vida, porque nos abençoa, nos fortalece. Amado irmão, amada irmã, seja bem-vindo a esse encontro. Vamos juntos nos sintonizar na fé, vamos juntos viajar essa noite. Viajar, é preciso viajar numa grande embarcação. Ou talvez pegue aí aquilo que te apraz mais e fazer esse embarque para que você possa ouvir o que Deus quer e deixar Ele te conduzir. Dentro dessa grande viagem, eu gostaria que antes de embarcar, nós fizéssemos o nosso check-in. Como, Padre? Entregando em oração a nossa viagem. Entregando em oração esse percurso que eu e você vamos percorrer aqui até 1h30, mas você continua também até a hora que você tem que levantar para o teu trabalho, para os seus afazeres cotidianos. Vamos entregar os pedidos, as súplicas, não esquecendo. Estamos ainda nessa campanha, rezando por todos os desempregados, pedindo principalmente pelas causas urgentes, necessárias pelos nossos desempregados. Então manda o seu pedido de oração, liga para cá 19 3871 9620. Entrega ao coração de Deus os pedidos, as súplicas, todas as necessidades, por você, pelas pessoas que você conhece, pessoas que você encontra no caminho. Eu estava na missa, né, nesse instante, quantas pessoas levantam carteira de trabalho para ser abençoado? Então envia você também. Você que talvez quer apenas uma promoção, precisa de uma graça extraordinária, uma bênção extraordinária, envia para cá o seu pedido de oração. 100 missas serão rezadas na sua intenção. 100, gente, não estou falando uma, duas, não. 100 missas. Se você quer oração, se você quer intercessão, se você quer súplica e clamor aí em favor das tuas necessidades e chegando ao coração de Deus, manda para cá. 100 missas na sua intenção. 19 3871 9620. Esse é o número que com certeza baterá a porta do céu e a porta há de se abrir para que você receba a tua graça. E depois, Jesus, abre-me uma porta. Qual é a graça que você precisa? Qual é o milagre que você tem necessidade? Qual a bênção que você tem buscado do alto? O que você precisa de Deus? E parece às vezes, Padre, que está difícil conseguir. Eu tenho rezado, eu tenho pedido sozinho, mas não tenho logrado êxito. Então, vem para cá. Vamos rezar juntos. Vamos orar juntos. Vamos colocar na missa, pedir na adoração ao Santíssimo, no Santo Terço. Vamos clamar ao Senhor. Senhor, olha para mim. Olha para as minhas necessidades. Veja a minha dor. Veja aquilo que eu estou passando. Cura a minha ferida. Cura as minhas chagas. Cura essa enfermidade do corpo. Tira meu filho da prisão. Abre as portas do emprego. Ajuda ao meu filho, a minha filha, no relacionamento conjugal. Está balançando, ajuda no seu próprio relacionamento, ou seja, todas as necessidades, coloca no coração de Jesus, coloca nas mãos chagadas e feridas do Senhor Jesus, põe pela libertação, pela quebra de maldições, quebra talvez de olho gordo, inveja das pessoas contra você, coloca, não precisa dizer talvez o que é ali, mas põe o nome da pessoa, vamos orar por ela, liga 19 3871 9620, pode mandar também o seu WhatsApp, 19 9967 55600. Lembrando que pelo WhatsApp você também pode agora associar-se, mandando o nome seu, ok? Nome completo certinho, endereço certinho, cidade, da onde você está mandando a tua mensagem e o seu CEP com o número fixo de telefone e o número também de telefone celular. E nós entraremos em contato para aqueles que querem associar-se a essa obra. Então estou aí, né? Estou usando aqui o Wi-Fi nesse momento, manda aí. Vamos junto fazer essa obra crescer cada vez mais. Venha você também se comprometer com a evangelização. Vamos orar? Vamos entregar nossa vida a Deus? Hoje nós queremos falar de algo que é talvez tão pertinente para nós. Antes de começar aqui,
falava com o diretor sobre isso, e aí brinquei ainda com ele e falei, quem é egoísta? Eu não sou egoísta. Existe uma dificuldade em nós de assumir verdadeiramente aquilo que somos. Isso é uma das chaves centrais da nossa vida. O egoísmo está presente em todos nós. Diziam os grandes homens e pensadores que nós poderemos passar por essa vida, superar muitas coisas. Mas há uma coisa que nós vamos levar e vai ter que acertar conta: o egoísmo. Porém, pode-se todos os dias trabalhar a superação deste na tua vida. E como isso? Procurando cada dia deixar com que o teu eu encontre com o eu de Deus. É um ato de ceder, é um ato de entregar-se, é um ato de despojar-se, desapegar-se no caminho. É preciso que eu empreenda sempre o desapego como matéria principal para essa busca. Se ficar eu atrelado, primeiro, às minhas crendices, aos meus valores só, aos meus princípios só, nós vamos sair, de repente, pisando em tudo e em todos. Ao ponto que me torno eu egocêntrico. Quero ser o centro das atenções, quero ser o centro para tudo, para todos. De repente alguém está falando uma coisa, eu corto com outra para que aquilo que eu estou falando se torne mais, tenha maior efeito. Não me contento com o que os outros têm, como eles são, aonde chegaram. Não luto, talvez, da mesma forma, com as mesmas medidas. E se luto, fico muitas vezes olhando em volta. E você vê que do egoísmo nós veremos surgir a injúria, a inveja, a calúnia, a difamação, a blasfêmia. Todos esses males vão surgindo a partir do egoísmo. Com o egoísmo, nós também nos distanciamos do amor a Deus e ao próximo. Percebe que, então, a chave, diríamos, central dos pecados, das faltas, é o ser egoísta. Porque está ligado ao seu ego, ao seu eu interior, aquilo que você necessariamente quer ser ou talvez sonha em ser. Diante dos sonhos, tentativas, nem sempre a gente está pronto para enfrentar verdadeiramente que há planos que lhe pertencem, há outros que não. Há coisas que é para você e outras que não são para você. Talvez é difícil aceitar que dentro do conjunto da vida, dentro da história da humanidade e dentro do plano de Deus para mim, eu tenho que estar na submissão a Deus. Eita, submissão. Aqui está um desafio. Ser submisso talvez é uma das coisas que o egoísta menos quer. Aceitar que outro lhe diga o que fazer, como fazer, onde ir ou deixar de ir. É difícil e nós vemos isso na família, vemos isso no trabalho, vemos isso dentro da própria igreja. Entender, por exemplo, o espírito da liderança, entender talvez aquele que é responsável por cada área, por cada função. Percebe quantas vezes se passa à frente um do outro? Agora é impressionante, ninguém passa à frente para fazer os serviços que são inferiores. Já percebeu se alguém atropela o outro, por exemplo, para fazer a faxina da igreja? Não. Em casa, por exemplo, já viu algum irmão atropelar o outro no dia a dia para lavar a louça? Olha, era o seu dia de lavar a louça, mas eu resolvi lavar. Não, era o seu dia de arear as panelas, mas eu resolvi. Ninguém. É impressionante. Ninguém entende para aquilo que é a dimensão mais simples, a dimensão de maior doação, a dimensão de maior entrega. Mas olha, eu consigo entender sim. Olha, tem que sair com o carro para buscar tal coisa, eu já pego o carro e vou fazer outra totalmente diferente. Na paróquia, olha, hoje fulano tem que pregar, mas fulano não chegou 5 minutos, deixa que eu faço, eu mesmo me viro. Ou a prevalecência do seu gosto, do seu jeito. Olha, tem que ser o meu canto, tem que ser a minha música, tem que ser essa, tem que ser... Percebe? E já existe uma ordem comum, mas não, eu quero romper e fazer tudo conforme eu acho. É tão complexo isso, ao ponto que criamos entendimentos e desentendimentos, encontros e desencontros. Há pessoas que se magoam de tal maneira, porque não compreende qual é o seu papel, qual é o seu lugar.
E isso em casa, igreja, trabalho. Trabalho, então, misericórdia. As pessoas egoístas ou egocêntricas no trabalho podem criar um dano tamanho na convivência e relação do grupo, ao ponto que você divide totalmente uma equipe. Você separa totalmente um grupo. Em casa, isso é um problema enorme, principalmente quando eu começo no egocentrismo a querer chamar toda a atenção para mim. É aquele filho que não é doente, não tem problema nenhum, mas ele se faz sempre, ele se molda sempre. Encara de vez que você não é isso, você não precisa disso, mas, pare. E aí eu vou perder que a mamãe fez a canjinha para mim, e não fez para o Joãozinho, nem para a Mariazinha. Aí eu vou perder que a mamãe já preparou a cama para mim. É preciso, mãe, pai, irmãos, irmãs, romper com esse casulo, sair e bater asa e voar. É preciso compreender que a gente só vence quando a gente voa e voa cada vez mais alto. Precisamos procurar voar cada vez mais alto. E nesses voos altos, saber o momento exato de baixar, pegar o suprimento necessário, ou tomar a água, ou abastecer-se, ou contemplar simplesmente, a partir de baixo também, a natureza. Entender que a vida não é estar sempre acima. Eu preciso estar onde é verdadeiramente o meu lugar. Se o seu posto, a sua função é acima, entenda que não é porque você está acima, você pode pisar em quem está embaixo. Não é porque você é o chefe, é o presidente, é o coordenador, ou é o padre, o bispo, o vigário, o coordenador, diz... Não é por isso que você pode fazer do outro uma opressão ou com outro uma ação de opressão. Pelo contrário, eu devo gerar sempre libertação. Mas compreenda também que muitas vezes a inferioridade gerada por aquele que tem o ego ferido, o ego machucado, porque é egoísta ao extremo, impede que as coisas caminhem. Impede talvez que projetos mudem. Uma ideia, uma pincelada, talvez uma palavrinha. Entender um pouco até o Evangelho que diz, quando o teu irmão errar contra ti, que você possa saber como corrigi-lo primeiro fraternalmente. E aí, se possível, não foi dessa maneira, chame um outro irmão e tente aí a correção fraterna. Passando daí, vamos ao sacerdote, ao juiz e assim entregamos para Deus. Mas entenda primeiro, correção fraterna, amigável, não fofoca, difamação, perturbação da ordem pública. É o que muitas vezes fazem dentro de uma comunidade, dentro de um grupo. Ao invés de sanar o problema aqui, explodem o problema e todos acabam se contaminando com aquilo sobremaneira, passando a deixar de existir projetos, ações maravilhosas. Gente, quantos grupos belíssimos são criados nas empresas, em casa, na comunidade e se desfazem da noite para o dia, porque o egoísmo toma conta. E com o egoísmo vem uma maldita chamada inveja. Eu não aceito o outro. Aí vocês dizem no popular, meu santo não bateu com o outro. Sai dessa vida. Larga de ser hipócrita e reconhece de verdade. Você é egoísta demais que não consegue aceitar que o outro é diferente. Que o outro, ou mais feio ou mais bonito, ou fala bem ou mal, não importa. O outro é diferente de você. E sendo diferente, você deve compreendê-lo e aceitá-lo como ele é. E a partir de agora, começar também a somar com ele na vida cotidiana. Se somássemos, entenderíamos por que a Trindade é 3 pessoas e, na verdade, tornam-se um só. Pai, Filho, Espírito Santo se tornam um só Deus. Deus, quando faz matemática, está nos ensinando que é preciso entender o tempo e a hora de cada coisa. Por isso, pede para nós, vocês entendam que não pertencem a este mundo. Não é por acaso que o Senhor nos diz isso. Depois, nos diz bem claro, sois cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, portai-vos de tal maneira. Dessa maneira, amado, a partir disso, é preciso agora mudar um pouco. Começar aí um processo de transformação. E não é uma transformação pequena, não. Alguns vão ter que radicalizar,
para poder viver melhor, para conseguir viver em sociedade. Ninguém é feliz vivendo isolado. Ninguém vive bem estando em uma ilha sozinho. Todos precisam socializar-se. Todos precisam de uma medida comunitária, humanitária, divina, fraterna. Todos precisam de algo que os faça inseridos ao meio e faça sentir-se parte de uma história, integrante de uma faceta que surge para todos nós. Assim se forma a família, assim se forma uma comunidade, onde há vários membros, cada membro com a sua importância. E diante de cada importância, nós vamos muitas vezes como células de um corpo, células vivas e células mortas. É preciso saber a hora que eu tenho que sair de cena. É preciso compreender a hora que não cabe mais para mim estar, talvez na liderança, na coordenação, ou estar querendo conduzir alguma coisa. Preciso entender. E quando eu entendo e compreendo isso, eu cedo lugar para que o outro agora assuma aquilo que é o seu protagonismo na evangelização. Isso é desafio demais para nós. E é desafio principalmente quando no dia a dia eu tenho que vencer isso dentro de mim. E quando você vence o egoísmo em você, você é capaz de lidar com diversas situações, diversos empreendimentos. Olha, por exemplo, um mal enorme que nós temos hoje. Depressão. Causada na maioria das vezes pelo quê? Egoísmo. Eu quero demais, entro numa obsessividade tamanha, não consigo, me deprimo. E isso é terrível, é terrível. Eu tenho um plano, um projeto, e aí eu acho que me torno o suprassumo, o super-homem, a Mulher Maravilha, e aí de repente tudo isso cai de uma hora para outra. O chão some, o céu desaparece, e aí a hora, depressão toma de conta. Pânico, tantas outras coisas que vão surgindo, e você talvez não entenda o porquê. O teu egoísmo vai causando esse dano em você, e esse dano acaba também afetando ao outro. E cuidado aí também com o controle interior. Quantas pessoas sofrem de pressão alta ou baixa por esse probleminha também? O egoísmo acaba lhe gerando uma sensação, uma movimentação no teu sentimento, na tua razão. E dessa maneira, o dano físico começa a aparecer. Seus órgãos reagem quando você gera uma pressão tamanha interior. Não suporto fulano. Você acaba se contraindo demais, forçando rins, pâncreas, fígado, baço, tudo isso numa só situação, porque eu não suporto fulano. Diria eu, por que não suportar as pessoas? Te fizeram mal, te fizeram bem, ou simplesmente por existir? Várias explicações nós podemos dar, mas nenhuma delas verdadeiramente justificarão ou nos farão entender ou dizer ao outro é porque eu tenho incompatibilidade com isso. E porque eu não me sinto capaz de conseguir ver a diferença, aceitar a diferença e trabalhar com o diferente. Talvez é por isso que muitos têm dificuldade de obedecer a Deus. E o orgulho também acaba nos prejudicando nisso. Acabo não conseguindo eu cumprir os planos de Deus. Faço das coisas de Deus tudo muito difícil, porque requer ruptura, requer despojamento. Hoje nos marca ainda na liturgia a primeira leitura falando sobre Moisés e Josué. Eu encaro esse momento, gente, dentro de uma supremacia tamanha. Eu falava na comunidade antes de vir para o programa, algo interessante que Moisés faz toda a caminhada com o povo, liberta o povo da terra prometida, passa por todo um sofrimento anterior na tua história, né, na história da tua própria vida. E Deus chama para poder libertar ao teu povo, dá a ele a direção desse povo, a retidão diante desse povo. Esse povo reclama com Moisés, chora com Moisés, desdiz a Moisés, abandona o Deus que Moisés está seguindo, está dizendo ser o Senhor daquele povo. Desviam no caminho, vão para outra direção, passam a seguir outros deuses, como Deus de Baal,
vão seguir a outras divindades, porque acham que a divindade de Moisés não fala, não responde, não tem aquela preocupação com o homem. Passam fome. O momento da fome, então, é tamanho. Clamam a Moisés, repudiando e acabando com Deus de Moisés. E mesmo assim Moisés mantém fidelidade e retidão ao plano de Deus. Chega um momento ao qual esse visualiza a terra prometida, diz a palavra, ele já estava com 120 anos. E aí é a vez de dizer: Josué, passa à frente, você vai entrar na terra prometida, que agora é hora de eu morrer e entregar-me definitivamente ao Criador de todas as coisas. Amados, isso é a maior ruptura do seu eu, para assim permitir que o eu de Deus manifeste-se em nós. Eu sou, vai dizer o próprio Jesus, para nos fazer entender que diminua eu para que o Senhor apareça, que reduza a condição humana para que a divina se sobressalte sempre mais em nós, que eu deixe de existir na condição carnal e passe cada vez mais a existir na condição espiritual. Que eu largue o que é passageiro, o que é desse mundo e assuma que eu sou verdadeiramente eterno. E mesmo que talvez aquilo que eu tenho que fazer gera sim, é humano, gera, talvez eu poderia, mas não vai. Olhem para Jesus. Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. É o humano gritando. Talvez, diríamos aí, olha, é a ponta daquilo que começa o egoísmo, onde inicia-se essa ação do eu apenas. E agora, Deus diz na boca do próprio Cristo: no entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a vossa vontade, ó Senhor. Que eu e você temos essa capacidade hoje de aceitar que a minha e a sua vida não é conforme o meu e o seu querer, mas é conforme o querer de Deus. Eu sei que é difícil, é verdade. Por isso nós estamos aqui, para juntos rezarmos, para juntos edificarmos esse exército espiritual, clamando e pedindo pelo Senhor para que mude totalmente a minha vida, mude totalmente a sua vida. Vamos entregar ao coração de Deus. Liga para cá, 19 3871 9620. Vamos, ao longo desse programa, orar para que o Senhor derrube em nós essa grande barreira, quebre em nós esses grilhões que nos fazem ter egoísmo, viver o egoísmo e muitas vezes sentados sobre o egoísmo, não mudar, não querer transformar. Que haja um amolecimento do nosso coração, que possa ter uma ruptura no nosso interior ao ponto que passamos a viver mais a vontade de Deus do que a nossa.